Bom dia, meu nome é Caroline Machado e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa para o meu TCC1, implantação de um centro de educação infantil no distrito sede de Mogi das Cruzes. A problematização do tema ela se dá em 5 principais pontos, onde o primeiro é a deficiência da relação do projeto pedagógico com o projeto arquitetônico. Né? Nós não vemos com facilidade a arquitetura auxiliando, né, na educação. Inclusive, ao contrário, faltam muitos espaços, né? As salas de aula hoje, elas estão sobrecarregadas, elas têm que exercer diversas funções de lazer, funções de descanso, de ensino, de entretenimento, de espaço lúdico, então elas são sobrecarregadas e dificulta o foco das crianças, né? Nesse ambiente que era para ser justamente o focal. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é justamente o oposto, né? As áreas de convivência que nós temos são extremamente monótonas, elas não trabalham o lúdico, ou cores, ou integração, ou acolhimento dos ambientes. E o quinto e o sexto ponto são os mais tristes aqui para a nossa realidade, é que a qualidade de ensino no Brasil, ela cai 10% ao ano. Né? Isso se dá à enorme discrepância que nós temos de escolas infantis privadas das públicas, né? Temos um outro estudo também que nos dá as informações que as crianças que se formam, né, que passam essa primeira fase da educação em instituições privadas, se desenvolvem muito melhor até chegar numa universidade do que as crianças do ensino público, pois nas escolas privadas realmente eles são preparados para o ensino fundamental, onde nas públicas o conceito segue de ser um abrigo, somente um depósito temporário e emergencial para as crianças. A justificativa do tema, ela se dá nesses 4 principais pontos que se resumem em um grande conceito, né, que é utilizado, que é a importância de estudar os espaços educacionais, as escolas, porque são ambientes de interferência direta no preparo do indivíduo. Então, principalmente nessa época da educação infantil, nessa fase, é interessante que a arquitetura trabalhe de forma fluida junto com o projeto pedagógico. Né, de forma que ela inclua, que ela concilie esse acolhimento e esse desfrute da infância junto nesse único equipamento. Né? Essa relação entre o estímulo e entre essa nova fase da vida deles, porque pois, como são crianças de 0 a 6 anos, estão saindo agora, né, das suas casas, do convívio com a mãe direto, passando por uma certa distância disso, e a arquitetura pode ajudar a essa transição ocorrer de forma mais fluida. O objetivo geral dessa pesquisa é estabelecer a fundamentação da melhor forma, utilizando todos os parâmetros já dispostos pelo MEC para instituições brasileiras, sobre a criação e a implantação de um centro de educação infantil no distrito de Mogi das Cruzes. Os objetivos específicos dessa pesquisa têm como principal que é adotar os parâmetros já dados pelo MEC, pelas instituições brasileiras, sobre o que é necessário para construir um bom espaço de ensino infantil, buscar características de escolas que já estão, né, funcionando há um bom tempo, escolas internacionais e nacionais, e pegar, né, inspirações de ambientes, de partidos que já funcionam e têm bons resultados, né, na educação infantil. Né, como partidos estimulantes, texturas novas, cores novas, funcionamento desses ambientes e utilizar os espaços lúdicos não somente para o divertimento ou para impulsionar a criatividade ou atividade, mas também para trazer essa sensação de pertencimento dentro da escola. Agora, sobre o histórico do tema, a linha do tempo das creches no Brasil. Bom, elas se iniciaram em 1871, após a Lei do Ventre Livre. O único intuito aqui no Brasil das creches era compensar e abrigar, né, os filhos da população pobre. Já na Europa, era um pensamento diferente, era incluir, né, mais mulheres no mercado de trabalho. De 1875 até 1889, foram integradas, né, em escolas que já estavam atuando. Foram criadas novas creches, né? Porém, dependendo da área em que ela estava localizada, ainda que pública, ela tinha um intuito diferente da creche, né? Jardim de infância,
e creche eram duas coisas diferentes. A creche era vista como um asilo para crianças, né? Era um depósito de crianças e o jardim de infância era realmente um preparo para o ensino fundamental. Então, dependendo da localização desse jardim de infância público, ele continuaria atendendo somente a classe hegemônica, né? Já em 89, a proposta das creches era um pouquinho mais levada para o pessoal que trabalhasse, né? Então, o governo, ele estipulava, né, como a creche sempre foi patrocinada por instituições filantrópicas, seguiam dessa forma, né? Então, a empresa, ela fornecia esse serviço, né? Já em 1920, as creches, elas começaram a ter novos parâmetros e foi integrado três principais pontos e pilares para as creches e para o ensino infantil, os quais eram a psicologia, higiene e desenvolvimento físico. Nesse momento, a creche ultrapassou em valor acadêmico o jardim de infância. Já em 1937 a 1945, com o Estado Novo, o governo assume a responsabilidade da creche, do ensino infantil, porém ele continua terceirizando, continua sendo instituições filantrópicas que patrocinam as creches, né? Em 1950 a 1960, uma educadora renomada do Brasil estipulou que realmente os pilares da educação infantil deveriam ser psicologia, higiene e desenvolvimento físico. De 1961 até 1977, foram criadas diversas leis, diversas assistências, né, sistemas de vigilância, que colocam diretrizes e parâmetros para o funcionamento ideal de uma creche, né? Já em 78 até 92, o movimento Lutas por Creche, que foi criado em 1970, ele toma mais força quando a comunidade ela diz que a creche é uma necessidade da sociedade e que essa necessidade é dever do Estado. Criar, implantar e patrocinar e dar a manutenção é tudo responsabilidade estatal e não deve ser terceirizada. Em 88, com a Constituição brasileira, e com todas essas diretrizes e esses parâmetros estabelecidos, foi estipulado que essa responsabilidade realmente era do Estado, porém somente em 96 que o ensino infantil passou a fazer parte do ensino básico do brasileiro. Então, somente depois da Constituição, anos depois, que foi estipulado que faria parte da educação brasileira. Na linha do tempo referente a creches no mundo, o que predominou realmente foi o estilo forabiliano de educação. Começou na Alemanha e era uma teoria que ela se baseava na obediência, na rigidez com as crianças, nessa doutrinação das crianças, né? E foi o que apelou para os outros países quererem implantar. Nos Estados Unidos, esse estilo de educação ele foi utilizado para doutrinar, né, crianças imigrantes, né? No Brasil, esse sistema até que foi aceito com uma certa fluidez, em meados de 1840 e foi até 1850 por aí, porque era agradável à elite a ideia de colocar seus filhos numa instituição que os educasse, né, com polidez, e não haveria forma de ser confundido com um asilo para crianças que era um depósito de crianças pobres. O histórico da tipologia, nós vamos tratar da arquitetura escolar pelo mundo. No século XV, não existia escolas propriamente ditas, então eram pátios das casas, áreas livres, avarandadas, que eram utilizadas como um espaço para ensino, né, onde as pessoas poderiam ser vigiadas. Do século XV ao século XVIII, os jesuítas eles começaram a organizar mais, então teriam salas de aulas organizadas por idade e os corredores eles ofereciam acesso às salas de aula de forma lateral. Já no século XIX, nessa época neoclássica, né, era priorizada simetria, já tinha andares múltiplos, o térreo era livre, um pé direito mais alto. E foi nessa época que se iniciou o conceito do professor ir à frente da classe, né? Porque até esse certo tempo, o professor iria no centro, né?
E no século XX, já estamos no período moderno, as linhas são mais retas, o estilo industrial, a praticidade da construção, concreto independente, circulação livre, um pensamento na urbanização do acesso desses espaços e se inicia a inclusão de auditórios e de áreas de lazer. O primeiro estudo de caso é a creche Ropponmatsu, localizada no Japão e edificada no ano de 2017. É um projeto extremamente colorido, emprega muito bem as cores e tem o conceito completamente de integração, tanto com o ambiente externo quanto com o ambiente interno das múltiplas salas no mesmo andar. O segundo estudo de caso, também no Japão, é o Jardim de Infância e Creche OB. Ele foi edificado no ano de 2018 e ele faz muito bem o uso de espaços lúdicos e espaços de pertencimento, integração, até da relação dos pisos, né? Adaptarem as alturas para as crianças e para os adultos conviverem na mesma altura do olhar. O terceiro estudo de caso é aqui em Minas Gerais, no Brasil. É uma escola infantil que aplicou o conceito montessoriano por ela toda. É uma escola privada, né? Então, e também é uma reforma. Ela não foi edificada uma escola, era uma residência, passou a ser um curso preparatório e hoje é uma pré-escola. O quarto estudo de caso, também aqui no Brasil, é a Caixa Institucional da Prefeitura do Dr. Paulo Niemeyer, está localizada na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. É uma instituição pública e pelas fotos nós já podemos perceber a deficiência de alguns ambientes, a falta de alguns ambientes que levam, né, ao uso múltiplo e indevido de algumas coisas, né? Como, por exemplo, o fraldário ocorrer na mesma pancada do lactário, o solário não funcional. Então, com isso, nós podemos perceber a diferença do público e do privado no Brasil. O local de intervenção do projeto é um terreno que está localizado no bairro do Alto do Ipiranga, no distrito sede ou centro aqui de Mogi das Cruzes. Na parte inferior, nós podemos ter um levantamento iconográfico deste terreno, é um terreno bem plano e grande, pois ele pega duas esquinas de duas ruas e a frente principal está com uma avenida. Aqui nós podemos observar um estudo de insolação do terreno, onde o sol da tarde, né, ele vai pegar na fachada principal e do lado nós temos um levantamento topográfico que evidencia um desnível de apenas 5 metros subindo para o canto superior direito. Aqui nós temos um estudo do entorno, foi realizado um estudo com raio de 300 metros de gabarito, uso, ocupação e sistema viário. Com a análise desses três, nós podemos perceber que essa área é uma área residencial de no máximo 2 pavimentos, temos alguns prédios residenciais, porém predominam as casas unifamiliares, né? E no sistema viário nós podemos perceber que esse terreno ele é cercado por vias coletoras e arteriais. A proposta projetual. Primeiro foi pensado o fluxograma, ele também está setorizado. Depois foi feito um estudo de massa com a setorização, utilizando o azul para o acadêmico, o vermelho para o setor de convivência, o verde para serviços de administração e o amarelo para serviços de manutenção. Aqui nós temos o agenciamento dos ambientes. E o nosso conceito projetual é cores e pertencimento, de forma que o partido de cada um deles se complementem, né? As cores, elas nos influenciam, elas ativam parte dos nossos cérebros, impulsionam, e principalmente em crianças, seres mais inocentes, né? Mais juvenis. E a sensação do pertencer é que a criança sinta que ela pertence àquele lugar, que aquele lugar é feito para ela, estar ali por ela, para ela se sentir bem ao ir na escola, sentir amor por aquele ambiente, se sentir acolhida. O conceito partido urbanístico, o conceito é segurança e trânsito fluente, e o nosso partido é a criação de um canteiro e de uma via de desaceleração. Já a implantação do projeto, a gente pode perceber, é uma implantação esquemática, é um croquis. A gente percebe o canteiro ocorrendo, mantendo o ponto de ônibus no mesmo lugar, uma desaceleração para embarque e desembarque seguro das crianças no empreendimento, uma área separada para estacionamento e
a implantação de tratamento acústicos nas duas extremidades do terreno com a Avenida Japão, para evitar ruído para as pessoas trabalhando e para as pessoas estudantes também, que são as crianças. Essa é a minha apresentação, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.